Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores, tudo bem com vocês? Que jogaço ontem, né, no Castelão, nesse clássico maravilhoso que sempre são jogos de Fortaleza e Vitória. Fortaleza veio com seu time principal, né, um time muito bem treinado pelo Vojvoda, mas que vinha de 2 derrotas consecutivas, né, um time em formação, muitos jogadores, principalmente sul-americanos, né, o Vojvoda gosta muito de argentino, uruguaio, enfim, um time considerado titular, né, o Davi Luiz sendo a grande contratação para essa temporada, mantendo o Marinho, o Lucero, enfim, um time que certamente traria muita dificuldade para a equipe do Vitória. O Thiago Carpini surpreendeu na escalação, né? Ele veio com 3 zagueiros, né? O Walter, o Neres e o Edu, né? 3 jogadores que acho que é a primeira vez que jogaram juntos, né? E mostraram uma certa dificuldade no primeiro tempo. Fortaleza, é verdade, não criou grandes possibilidades. O Vitória tinha, né, no seu esquema tático muito bem armado pelo Carpini ali no meio campo, o Baralhas e o William Oliveira, que são jogadores de qualidade. Baralhas surpreendentemente sendo sempre um jogador muito ativo, muito dinâmico, né, dando sequência nas jogadas, tentando ser o mais rápido possível na hora de girar o jogo, na hora de controlar o jogo no meio campo. E o Vitória teve dificuldade no primeiro tempo para criar possibilidades de gols. Em compensação, o Fortaleza também não teve grandes possibilidades, né? Teve uma ou duas, uma que o Lucas Arcanjo teve que sair fora da área, né? O Breno Lopes tentou encobrir, e aí o Edu tirou, mais um chute no início do Marinho, que o Lucas Arcanjo fez uma boa defesa, mas foram poucas as possibilidades reais do Fortaleza no primeiro tempo. Aí no finalzinho, né, aos 40, 41 minutos, uma jogada por dentro, onde existe essa, né, quem é que diminui o espaço. Os 3 zagueiros ficaram na dúvida. O Neres era o jogador da sobra e naquele momento talvez poderia ter diminuído um pouco mais o espaço do Lucero, que acerta um tirambaço, né? Que paulada ele acertou no ângulo do Lucas Arcanjo. O Lucas Arcanjo até entrou demais, pisou na linha, e quando foi já não tinha mais possibilidade de defender. Um golaço do Fortaleza que teoricamente seria muito difícil, né, para o Vitória conseguir equilibrar o jogo, principalmente que faltavam poucos minutos. O Carpini mexeu no intervalo, né, tirou os 3 zagueiros, botou o Gustavo Mosquito, né, e foi o cara que com 7 minutos, né, numa jogada individual, aliás ele já tinha feito uma jogada parecida no final de semana, que ele cruza e saiu um gol, né, uma assistência, mas ontem ele foi mais inteligente ainda e acertou uma paulada, né. Ele recebe a bola do Baralhas, o Zé Wellison sai jogando errado pelo meio e o Baralhas liga rápido o Gustavo, que faz um golaço de perna esquerda, né? Chutou cruzado, indefensável para o goleiro do Fortaleza, dando um pouco de tranquilidade, né? Até porque eram 7 minutos do segundo tempo e o Vitória, teoricamente, tinha um time mais avançado, né? Diminuindo o espaço do Fortaleza um pouco mais para frente, adiantando um pouco mais suas linhas. Vitória continuou com um jogo equilibrado, dando poucas possibilidades ao Fortaleza. Foi um time mais contundente no segundo tempo, né? Um time mais compacto. Isso deu a possibilidade do Mateuzinho controlar mais o jogo. E aí com as outras alterações, né? Lembrando que você olha para o Fortaleza, o Vojvoda botou Pikachu, o Moisés, que eu acho um grande jogador, e o Kaiser, para tentar, de alguma forma, né, ter um pouco mais de força ofensiva, mas o Vitória muito bem, marcando bem, né, tendo suas linhas muito próximas, dando poucas possibilidades ao Fortaleza. E aí numa jogada pela esquerda, né, o Hugo, que tinha acabado de entrar no lugar do Gemerson, que saiu com câimbras, né, muito tempo sem jogar, obviamente sentiu o gramado do Castelão, aquele campo pesado. E aí o Hugo faz o cruzamento, né, o Hugo, que eu acho que precisa melhorar, talvez a lateral esquerda do Vitória seja, na minha concepção, a posição mais preocupante ainda para essa temporada. Porque se você avaliar as outras posições, você sempre tem jogadores bastante parecidos, né? Quando um sai, entra outro e dão conta do recado, mas eu acho que a lateral esquerda hoje é uma posição que preocupa demais. E lembrando, né, que uns 5 minutos de jogo, o Fabri, que
que foi escolhido para ser o camisa 9, sai machucado, né? Talvez uma torção do joelho que preocupa. E aí entrou o Janderson, que é aquela coisa, né? Jogando fora de casa é muito difícil, a bola chega menos, teve dificuldade também. E complementando no segundo gol do Vitória, uma jogada pelo lado esquerdo, o defensor do Fortaleza erra, né, a cabeçada, sobra no pé do Gustavo Mosquito e aconteceu o contrário, né? Primeiro gol, o Baralhas serve o Gustavo e agora o Gustavo só rola para trás. E esse bom jogador que tem chamado a atenção, estou falando isso já há algum tempo, alguns jogos lá para trás, aliás, desde a estreia do Baralhas, a imposição física, como ele se entrega dentro de campo, como ele é um jogador dinâmico, né? Com posse de bola, ele sabe fazer o jogo rodar, e quando não tem a bola, marca muito de perto, diminui espaço, rouba bastante bolas. Então, um jogador que tem me agradado muito, esse Baralhas, que acerta um tirambaço, parecido até com o chute do Lucero, né? Um chute seco. O Lucero foi no ângulo, o Baralhas foi no cantinho, não dando possibilidade para o goleiro do Fortaleza, ainda tentou, mas ela entrou no cantinho e aí foi pro abraço, comemorou. O torcedor do Vitória, que foi ao Castelão, ficou em êxtase, porque o time atinja 18º jogo sem perder invicto. Um momento maravilhoso. O Carpini, desde o ano passado, né, uma derrota para o Corinthians, que não perde jogo, uma temporada muito especial do Vitória, porque alterna jogadores, muda esquema tático, e o time é sempre, né, bastante equilibrado, com muita força de vontade, muita disposição. Às vezes fica muito dependente do Mateuzinho, é verdade, que para mim é o jogador mais valorizado, que eu mais valorizo do Vitória, pela maneira como ele encara tanto jogos dentro como fora de casa. E aí o Fortaleza tentou de todas as maneiras, como falei, fez as substituições, mas o Vitória foi equilibrado, foi contundente, foi inteligente, teve sabedoria para controlar o jogo. No finalzinho, a cabeçada do Kaiser ainda, né, que assustou, mas depois o Rato também entrou, bateu uma falta. Então, assim, equilíbrio desde o início do jogo, durante os 90 minutos. Vitória foi muito melhor no segundo tempo do que no primeiro. As alterações deram resultado e aí a gente fica mais contente ainda com o trabalho do Carpini, líder do grupo, líder no Campeonato Baiano. Momento maravilhoso. Parabéns, torcedor do Vitória, parabéns, diretoria, Fábio Mota, todos que estão envolvidos nesse projeto, nessa temporada maravilhosa que se inicia para o Esporte Clube Vitória. Gostou do vídeo? Deixa seu like, ativa o sininho, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.